Bom dia a todos. Vamos começar esta sessão. É uma sessão da iniciativa da Comissão do Conselho de Administração e da Comissão pela Igualdade, que parte de uma sugestão da Fátima Rito, a nossa colega, que passou um mau bocado no último ano, devido à menopausa, e só descobriu que era devido à menopausa muito tarde no processo e, portanto, achou que outras pessoas na Lusa poderiam beneficiar do que ela aprendeu neste último ano e sugeriu isto à Comissão pela Igualdade, e acho que é uma boa sugestão. Nós convidámos a doutora Ivone Mirpuri, que é médica patologista clínica e que se dedicou nos últimos 16 anos a tratar a menopausa, a tratar a medicina anti-envelhecimento e à modulação hormonal. A doutora Ivone, além da sua prática clínica, tem-se dedicado também a formar outros médicos e outros profissionais de saúde, já deu formação a mais de 400 médicos e está também com muita vontade de educar a população, as utentes, para este problema, que é um problema que afeta toda a sociedade e não só as mulheres. No final vamos ter espaço para perguntas, portanto quem está online que queira colocar perguntas, que pode colocar a mãozinha no ar ou escrever as perguntas no chat. Eu vou começar já por dar a palavra à doutora Ivone. Começo se calhar por perguntar à doutora Ivone como é que é possível que alguém esteja nesta situação da Fátima e chegue a esta fase sem saber, com tantos sintomas e sem saber que isto pode ser da menopausa. A menopausa ainda é um tabu? Filipe, antes de mais, deixe-me agradecer à Agência Lusa, porque é uma importante, a maior agência de informação, isto é serviço público, na verdade, e é muito importante que a utente esteja elucidada do que se passa neste período da sua vida, para que os médicos também saibam responder objetivamente e não baseados em crenças e em medos de estudos que estão mais do que deitados por baixo e por terra há muitos anos, há mais de 22 anos passados, e toda a gente já sabe que as hormonas não fazem cancro e continuamos com essa conversa, e sendo o meio o núcleo da família, a família o núcleo da sociedade, urge que se trate a mulher neste período, sob pena de termos uma sociedade dependente, pouco produtiva, infeliz e sobremedicada, que é o que acontece. Para vocês terem ideia, 70%, não sei para que câmara que eu ia olhar, para vocês terem ideia, 70% das mulheres que chegam à consulta, e eu fiz isto durante 16 anos, eu só estou dedicada este ano, já a partir deste ano, ao ensino praticamente, durante 16 anos eu dizia que 70%, e ultimamente eu podia dizer que se calhar com 80% ou mais por cento das mulheres vêm medicadas com ansiolíticos e com antidepressivos e deprimidas por falta de tratamento hormonal. E se 30% das mulheres têm calores, que é o sintoma que todas sentem e que as perturba e que nesse caso até procuram ajuda médica, se 30% têm calores, todas vão ter ou já têm a secura vaginal, a incontinência urinária, a diminuição da libido, a maior flacidez da sua pele, da cara e do corpo, a sensação da cabeça vazia, perdida, falta de concentração, falta de memória. Depois, em 70% dos casos, sobe a tensão arterial, tomam com antihipertensor. Depois, em muitos casos, não dormem e estão lá com os ansiolíticos, os antidepressivos e estão deprimidas e aparecem-lhes alergias e dói-lhes os ossos por todo o lado. A terapêutica hormonal, na verdade, protege-nos de imensas doenças que vamos falar já de seguida, mas isto tudo para dizer que urge, de facto, e por isso é que estamos aqui hoje todos neste sentido, a tentar elucidar a população, para que os médicos também procurem uma formação adequada e transparente e objetiva deste conhecimento e não digam a maior parte deles o que se diz ainda por falta de informação. Posso dizer as doenças de que protege, Filipe? Então, doenças de... Se vocês me derem tempo, eu tenho para dizer. Doenças de que protege a terapêutica de compensação hormonal. Primeiro, e a primeira causa de morte no mundo inteiro, dependendo dos países, ou cancro ou doença cardiovascular, a terapêutica de compensação hormonal protege, primeiro de tudo, do risco cardiovascular. O risco da mulher duplica ou dos homens a partir dos 65 anos. A mulher morre 7 vezes mais de doença cardiovascular do que de cancro, está sempre preocupada com o cancro, e morre 7 vezes mais de doença cardiovascular do que do cancro.
A mulher que não faz terapêutico hormonal duplica o aumento duplica o risco dos homens, já disse, a partir dos 65 anos, e tem muito mais hipertensão, ruptura de aneurismas, AVCs a partir dos 65 anos, quando este risco todo é aumentado. A mulher que não faz terapêutico hormonal tem mais risco de osteoporose. Todas as terapêuticas que nós temos para o osso, para a reconstituição do osso, são todas anti-reabsortivas, na verdade não fazem osso de novo, de maneira que se a mulher não fizer terapêutico hormonal, e 30 a 50% do osso que se perde é nos primeiros 3 a 5 anos de menopausa. A mulher nos primeiros 3 a 5 anos de menopausa perde 50% do osso que vai perder. Portanto, a terapêutica hormonal vai prevenir uma patologia que enche os serviços e as camas de ortopedia dos hospitais com mais de 90%. Temos que dizer que 80% das fraturas pós-osteoporóticas são de mulheres. Temos que dizer que morrem em Portugal 10 mil mulheres por fratura pós-osteoporótica, porque há um risco maior de 20% no primeiro ano pós a fratura, e morrem de cancro, por exemplo, 2 mil, e dessas 2 mil nem sequer a maior parte delas estava a fazer terapêutico e, portanto, nem sequer era seguida e acompanhada e rastreada, por isso é que desenvolveu o cancro. Aliás, o cancro tem muitas facetas e é multifatorial, e nunca podemos dizer que é disto ou que é daquilo, porque não controlamos as variáveis todas, até a parte emocional do utente, a parte afetiva, familiar e o trabalho, que tanto stress dá quando as chefias não estão equilibradas e fazem vida negra aos mais novos. É preciso que se diga isto. Muitas vezes eu tinha doentes que diziam: eu devia trazer cá era o meu chefe e a minha chefe, e é verdade. Se os chefes não estão equilibrados, um país é destruído, uma nação é destruída, o mundo é destruído quando as pessoas não estão equilibradas hormonalmente, porque a nossa cabeça é consequência, toda a forma de nós pensarmos é consequência do equilíbrio hormonal, e o equilíbrio hormonal é tão importante. Claro que a alimentação, o exercício físico, a suplementação alimentar, a modulação hormonal, que é tirar o melhor partido das nossas hormonas, e a mudança de estilos de vida para estilos de vida saudáveis, tudo isto condiciona a parte da modulação hormonal. Mas, na verdade, as hormonas são importantes, porque vamos imaginar todos que as hormonas controlam, o nosso corpo é um conjunto de reações químicas, e não há nenhuma reação química do nosso corpo que esteja independente do equilíbrio hormonal. Por isso é que as hormonas são importantes. Aquela reação, aquele cofator, aquela hormona, tudo está, aquela enzima, tudo está a ser controlado por uma hormona. E nós, a partir dos 30, 35 anos, o declínio hormonal começa a instalar-se, a senescência de todo o nosso corpo, a imunossenescência começa a instalar-se, que é outra patologia que é prevenida, exatamente o sistema imunitário é estimulado pelas hormonas, por exemplo, depois também previne mais diabetes, a cognitividade, menos 40% de Alzheimer nas mulheres que fazem terapêutica de compensação hormonal. A mulher sem hormonas vai ter a sensação da cabeça vazia, perdida, falta de concentração, falta de memória, como já dissemos. E há uma lei, que penso que foi em 2017, que diz que no board das empresas públicas, pelo menos, que 1/3 tem que ser mulheres. E depois elas dizem: ninguém nos quer lá, porque ninguém quer, depois a cabeça está vazia, perdida, falta de concentração, falta de memória. O que é que os homens também depois também não funcionam bem a partir dos 63 anos, pouco mais ou menos. Mas a verdade é que até aos 63 anos, a gente até acha os homens mais charmosos e tudo melhor, e eles até ainda estão bem, porque é mais, o declínio é mais é menos é mais lento o declínio hormonal no homem, mas na verdade os homens a partir dos 63, 65 anos também não fizeram nada, vão a pique, e mais nada, e vão a pique. E porquê é que continua a haver esta resistência tão grande ao tratamento? Olha, Filipe, hormonal? A principal causa é falta de estudo, porque há 22 anos o estudo que relacionou as hormonas e o cancro, vou ter que falar dele, porque vem daí todo o medo que nós temos das hormonas, foi o Women's Health Initiative, que foi um estudo que foi, pela primeira vez na história da medicina, anunciado numa conferência de imprensa. Isto não é costume acontecer. As pessoas fazem os estudos, são publicados em revistas, são criticados pelos pares, e depois então há um parecer generalizado daquele estudo. Pela primeira vez foi publicado em comunicação de imprensa um estudo que foi interrompido 3 anos e meio antes do término previsto, porque aumentou o risco, sim, de cancro da mama, de tromboembolismo, de doença coronária e de risco cardiovascular. Foi um estudo que estava a ser efetuado nos Estados Unidos e foi interrompido em 2002, para vocês terem ideia, há quase 3 anos, foi no verão de 2002 que foi interrompido. Foi um estudo que estava a ser efetuado nos Estados Unidos, que tinha como objetivo definir estratégias de prevenção de risco cardiovascular, de fraturas osteoporóticas, de cancro da mama e de
de tumores de colo retais, porque eram as coisas frequentes que aconteciam, e esse estudo foi interrompido porque disse que havia um aumento do risco de câncer da mama, tromboembolismo e doença cardiovascular. Tem que se perceber, primeiro, que o risco não foi 28% das mulheres que tiveram cancro. O risco aumentou 28%. O risco que era em número absoluto 0,8 mulheres por cada 1000 por cada ano, ou seja, 8 em cada 10 mil, grosso modo falando. Era isso que fez com que tudo interrompesse. Era a terapêutica mais comum nos Estados Unidos naquela altura, que não tem nada a ver com a terapêutica, que já vamos ter que falar o que é que são hormonas bioidênticas e não bioidênticas, porque também ninguém percebe nada, nem médicos, e portanto vamos ter que falar disso, a maior parte também não sabe disto, mas na verdade foi um estudo que era efetuado com a terapêutica que estava a ser utilizada mais frequentemente nos Estados Unidos naquela altura, que era exatamente hormonas não bioidênticas, já me vai perguntar a seguir, o que eram hormonas que não são iguais às nossas. As hormonas são lá secretadas numas glândulas, vêm pelo sangue e atuam em receptores, tal e qual uma chave numa fechadura. Isto é o que funciona numa hormona bioidêntica, que é quimicamente, estruturalmente igual à nossa, e não bioidêntica, é só parecida. Claro que a ação não vai ser igual à nossa. Então eram os estrogénios equinos conjugados de cavalo e acetato de medroxiprogesterona, que era a terapêutica mais utilizada, e que foram efetuado esse estudo em mulheres entre os 50 e os 79 anos de idade, como podemos comparar uma terapêutica efetuada numa mulher que ainda não entrou em degenerescência, com mulheres que já estavam em degenerescência há não sei quantos anos, muitas na menopausa há mais de 10 anos e muitas há mais de 20 anos, com aquela terapêutica que não tem nada a ver com hormonas bioidênticas, e englobou todas as mulheres que eles puderam, porque foi um estudo de mais de $1 bilhão, o dinheiro pesa muito em tudo, e naquela altura também, e englobou mais de $1 bilhão e teve que sair uma conclusão, e foi bombástica a conclusão que saiu, foi que afinal as hormonas faziam cancro, quando já se utilizavam há tantos anos antes, e até parecia que aquilo funcionava bem, pelo que vamos fazer um estudo para ver se realmente as coisas funcionam. E o estudo nem sequer foi, na verdade, muito, mesmo no estudo original, quase significativamente estatisticamente aceitável, nem sequer aquilo estatisticamente quase era aceitável, mas pronto, os estudos posteriores também dizem que há um risco da utilização de hormonas não bioidênticas de cerca de 26% a 30% do risco aumentado, não é? Das mulheres que têm, que é uma coisa falseada. Quando eu digo assim, olha meninas, não bebem cafés porque só um, e enfim, eu não bebo nenhum, mas 2 é 200% um. É uma forma de nós, ao dizermos 200%, parece que é muito, e afinal são só 2 em vez de 1, é só mais um bocadinho, mas são 200%. É uma forma de nós, às vezes, queremos fazer que basta 36% de uma coisa qualquer, e é estatisticamente em percentagem, não é uma coisa que nós devemos, de facto, falar. E então não foi contabilizado nesse estudo muitas coisas, englobou obesas, hipertensas, não contabilizámos outras medicações, não contabilizámos se tomavam cafés, fumavam, que com exercício físico faziam ou não faziam, que álcool bebiam, que maridos maus ou bons elas tinham, que isso é muito importante, os maridos têm que ser bons para as mulheres, porque isso é meio caminho andado para as mulheres serem felizes e contentes e terem saúde, e vice-versa, portanto isto tem que ser uma coisa de facto que tem que estar tudo equilibrado para as famílias serem que são um núcleo da sociedade. A sociedade está cada vez mais doente por culpa exatamente de não se tratar a mãe. Vocês já repararam como o mundo tem mais mulheres, em todo o mundo há mais mulheres, em todos os países, e nós também, a partir de uma certa idade, então cá em Portugal, nós mais, a partir dos 35 anos temos mais mulheres do que homens. O mundo continua a ser governado pelos homens, apesar de tudo, porque é de certa forma, se calhar, o não se querer mudar, de certa forma, se calhar até é estratégico. Portanto, a mulher tem que estar, de facto, educada e perceber que tratar a menopausa é prevenir, é dar mais energia, mais vitalidade, mais saúde e menos doença, porque previne cardiovascular, previne cognitividade, fraturas da anca, melhora o sistema imunitário, tira aqueles sintomas horrorosos que a Fátima, coitadinha, que teve e vem aqui hoje dar a cara para dar exemplo a todas as mulheres de coisas horríveis que as mulheres passam. E as hormonas não fazem câncer. Eu tenho mal a preparar só de hormonas e terapêutica pós-câncer da mama. Não é hoje o momento aqui de falarmos, porque temos muito pouco tempo a falar de tudo, mas as hormonas protegem, porque ao relativizarem o stress, e o stress está sempre é um fator desencadeante. Claro que há o fator genético. Há mulheres que têm mutações genéticas, como o BRCA1 e o BRCA2, entre as mais comuns, mas há outras que são 0,25% da população, e essas pessoas têm maior incidência, sim,
de cancro da mama e de cancro do ovário, e os homens que têm o BRCA2 do cancro da próstata, e as mulheres do cancro coloretal também antes dos 50 anos. Mas isso é uma minoria das pessoas que têm uma mutação genética, que são 0,25% da população, e que sim, que se há o cancro duplica o risco de termos um cancro quando temos um familiar que teve cancro antes dos 45 anos, ou teve um cancro triplo negativo antes dos 60, ou tem um cancro da mama masculina ou em ambas as mamas. São fatores de risco para aumentar o risco de quando temos um familiar de primeiro ou de segundo grau, para aumentar o nosso risco de termos cancro da mama. Mas, que estava eu a dizer, que fazer a terapêutica de compensação hormonal, ao fazer com que nós estejamos em anti-stress, porque relativiza muito o stress, a pessoa está em paz e tranquilidade, dorme bem e vê o mundo de forma diferente. A mulher sem hormonas vê o mundo depressivo, vê o mundo negro, só vê coisas más, está sempre a prever a ansiedade, ao fim e ao cabo é uma forma negativa de nós vermos a realidade, é uma sensação subjetiva da mesma realidade para duas pessoas, que a uma lhe causa ansiedade e a outra não. Por exemplo, a ansiedade está muito ligada à depressão, mas também não é hoje o tema, podemos falar um dia sobre a ansiedade e depressão, mas hoje também não é o tema. Mas isto tudo para dizer que nós no cancro, o cancro é multifatorial, nós não podemos nunca atribuir uma causa e efeito direta, porque isso daria 100% dos casos então no resultado, e nunca nós temos isso, e os estudos são muito incongruentes. Na verdade, o Trudie Bush, que é um epidemiologista norte-americano, daqui a uns anos compilou os últimos 50 maiores trabalhos dos últimos 25 anos em relação à terapêutica hormonal, e metade dizia, aumenta o risco de cancro da mama, e outra metade dizia, não, são protetoras. Porquê esta incongruência? Porquê? Porque nós não controlamos as variáveis todas. Café, tabaco, álcool, ansiolíticos, antidepressivos, estatinas, antibióticos, bloqueadores de canais de cálcio, inibidores de enzimas de conversão, entre as coisas mais correntes do dia-a-dia que aumentam o risco de cancro da mama, por exemplo. O stress, lá voltamos ao mesmo, o stress no trabalho, o stress nas famílias. Tudo isto, vocês desculpem lá que eu falo. Não, eu ia só aproveitar para lhe perguntar, então em que é que consiste esse tratamento da menopausa? O que é que se faz? O que é que faz? Primeiro vamos falar contraindicações, que é uma dúvida que todas vão ter. Contraindicações da terapêutica hormonal, eu diria que a primeira, e se calhar a única, além de um tumor em atividade, obviamente, que não podemos, porque temos até que poupar o fígado para metabolizar todo o tratamento que temos de estar a fazer, mas no pós-cancro não é contraindicado, de jeito nenhum, depende também do estadio, dependendo do tipo, de algumas coisas, mas é uma coisa que se faz. Agora, a terapêutica depende, como começámos por dizer, do estilo de vida da mulher. Quando chega uma mulher para eu fazer terapêutica, eu não sei se lhe vou fazer, se me chega uma obesa com mau estilo de vida, eu primeiro tenho que tirar aquele estilo de vida todo, modificar para estilo de vida saudável, porque só a alimentação, para vocês terem ideia quanto isto é importante, posso falar um bocadinho porque é mesmo importante. A alimentação, se nós comemos, por exemplo, açúcares, mal, estamos sempre a comer doces, tenho um vício. Tem vício o quê? Quem manda no corpo é a cabeça, não é o corpo que manda na cabeça, é a cabeça que manda no corpo. Então, se a pessoa tem uma vontade de comer, anda sempre a comer porcarias, sobe a insulina vai fazer proliferação de célula adiposa, proliferação de célula tumoral, baixa das hormonas anabolizantes, testosterona, hormona de crescimento, DHA, androstenediona, são hormonas que fazem o corpo estar firme e tight. As hormonas vão todas para baixo, porque elas também são hiperglicemiantes, e nós chadeamos açúcar ao corpo, se o corpo faz tudo bem sozinho, eu já estou a dar açúcar, o meu corpo diz assim, hormonas para baixo. Cada vez que vocês comerem picos de insulina, fizerem porcarias para fazer picos de insulina, açúcares maus e isso, o pico de insulina faz sempre um pico de cortisol. Cortisol no alto, que é o que acontece no stress, hormonas todas para baixo. Lá está, stress, hormonas todas para baixo. Hormonas fator protetor, que no stress desencadeia mais cancros, por exemplo, porque nós não temos o nosso fator protetor. O estradiol e a progesterona, que é a pergunta que me diz, basicamente, hoje só estamos a falar de mulheres, devíamos falar um dia de homens, mas hoje só estamos a falar de mulheres. O estradiol e a progesterona são duas hormonas que têm que estar equilibradas na mulher. E são aquelas que nós nem é que temos em maior concentração no nosso corpo, que é o DHA, que é outra que também é desconhecida da maior parte dos médicos e dos endocrinologistas também, mas o DHA é a hormona que nós temos maior quantidade em número absoluto e que baixa primeiro no nosso corpo. Mas vamos fingir que só há duas, estradiol e progesterona. E o estradiol e a progesterona têm que estar em equilíbrio. E quando nós entramos na perimenopausa, que é aquele período de 3, 4, 5 anos antes que inicia a menopausa, e é nesse período, eu tenho 66 anos quase, eu comecei a fazer terapêutica em mim 4 anos antes da menopausa. Eu tinha período regularíssimo. Então, para que é que eu comecei a fazer? Porque, bati aqui, deve ter feito um barulho. Porque a pessoa que começa a sentir-se, quando perde a progesterona, que é a primeira hormona que começa a baixar, a pessoa começa a sentir que está enervada. E a pessoa conhece e diz, não sou eu, a pessoa isto não sou eu. Eu tinha um laboratório de análise clínica, eu sou médica patologista clínica, e eu sentia que depois ia para o meu gabinete e pensava, para que é que eu disse, coitado, e depois ia comprar presentes
300 caros, saía-me cara à brincadeira para me redimir do que tinha dito. Coitadinhas das pessoas, não tem que levar realmente com um chefe que está a começar a entrar em declínio hormonal. Então, como eu já andava a saber estas coisas, porque eu tinha um laboratório da grávida, tinha um laboratório dedicado à mulher e isso, eu já estava a saber estas coisas e tinha um laboratório, eu comecei a ver que a minha progesterona a baixar, de facto, e o estradiol também ao longo do tempo a baixar. Eu comecei logo a fazer, porque já sabia. Agora, quem não sabe, é por isso que eu me dou ao trabalho, não que é um gosto estar aqui e fazer estas palestras para toda a população, mas que tem que se elucidar a população, porque de facto a mulher não sabe. Então fazer estradiol e progesterona é a base, mas fazer uma terapêutica hormonal bem feita não é estradiol e progesterona. Temos que trabalhar, porque o declínio, por exemplo, a falta do estradiol na mulher só por si estimula a tiroide, como se Deus tivesse feito, olha, já que ela está a entrar no declínio, vamos estimular a tiroide. E depois nós vamos à terapêutica hormonal, a tiroide vai outra vez por baixo. Ou seja, implica saber do tiroide, implica saber de HA, da testosterona, da hormona de crescimento, implica saber as hormonas todas. Por isso é que as hormonas têm que ser de todas as especialidades, porque na verdade o utente com queixas de declínio hormonal vai ter queixas de todos os foros. Hoje estamos a tratar de menopausa, mas, por exemplo, se a pessoa não tiver a tiroide, vai ter queixas gastrointestinais, vai ter queixas reumatológicas, vai ter queixas psiquiátricas, por exemplo, e vai às diferentes especialidades que não tratam das hormonas, porque isso é do endocrinologista, mas o endocrinologista também não lhe procuraram, e se calhar também não sabe da tiroide da forma que devia saber, porque não utilizam T3, que às vezes é preciso, isso tem que ser dito porque é realmente a verdade, e então a pessoa tem que, todos os médicos têm que saber de hormonas, e em relação à menopausa é importante, sobretudo, que o utente esteja elucidado, para que os médicos então procurem a informação adequada e saibam responder com dignamente, com objetividade e à luz do conhecimento atual às questões do utente. Porque fazer terapêutica hormonal não é dar estradiol e progesterona só, porque se der estradiol de forma oral, mesmo sendo o tal bioidêntico, que já me vai perguntar o que é que são, mesmo que dê bioidêntico, vai aumentar o risco de termos mais tromboembolismo. O tipo de substância importa, a dose importa, a via de administração importa, o estilo de vida do utente importa, a escolha do utente importa. Eu não trato qualquer doente que me chegue de primeira instância, que trato, agora já não vejo, mas eu trato, não dou logo as hormonas, porque temos que mudar muita coisa antes de pensarmos dar, porque a metabolização, era isso que eu estava a falar, só que está tudo encadeado, a metabolização de estradiol, que é uma hormona maravilhosa, hormona de energia, da vitalidade, da pele bonita, da lubrificação vaginal, não ter osteoporose, cabelo bom, antidepressivo, dormir bem, libido bem, tudo bom tem o estradiol. O estradiol pode ser metabolizado numa coisa boa ou numa coisa má, que é mais proliferativa, mais cancros 20 a 25 anos depois. Então o estradiol faz mal. Não, porque é que não foi para ali, foi para ali? Porque pelos meus estilos de vida eu fiz com que ele fosse para ali. Café, tabaco, álcool, ansiolíticos, antidepressivos, alguns estatinas, alguns antibióticos, bloqueadores de canais de cálcio, inibidores de enzimas de conversão, são tudo terapêuticos comumente utilizados pelos médicos que aumentam mais a metabolização errada do estradiol, por exemplo. Percebe? Portanto, tem que saber de química, tem que saber de metionina, de ciclo de metionina, tem que saber de ciclo de neurotransmissores, tem que saber de química para tratar um doente, porque senão vai fazer um protocolo, porque não tem tempo para raciocinar, passa aquele doente o que é que lhe podia ter feito diferente e não tem tempo para explicar ao utente o que é que ele tem que fazer para melhorar esses ciclos todos químicos da sua vida, que dependem de muita coisa. Mas atualmente não é muito fácil encontrar médicos que consigam fazer toda... Filipe, tal como disse, eu já dei formação a 420 e poucos médicos e este ano o curso tem 100, tem lugar para 100, não estão exatamente 100, mas tem lugar para 100, porque ano passado tivemos 110. Os médicos cada vez estão mais interessados, sim, em saber destas matérias, porque eles reconhecem, coitados, a maior parte deles, ele não tem culpa, tem que ver 50 doentes no hospital, não tem tempo para os ver, não tem tempo para estudar, como é que o médico, coitadinho, faz? Quando as administrações exigem números, exigem consultas feitas, é tudo números. É tudo estatísticas e números e dinheiro que se faz. Eu faço 2 horas de consulta na primeira vez e as outras todas de uma. Como é que alguém pode fazer isto? Pois, essa é outra questão que se coloca muitas vezes, é que a terapêutica hormonal ou a modulação hormonal é um procedimento caro, não é? Que não é um... Não, as hormonas são baratíssimas. Custam 8 euros a progesterona, custam 12 euros o estradiol. O que é caro é o controle, sim. É o médico, porque a formação é cara, sim. Sabe quanto é que eu pagava nos Estados Unidos por cada semana? $20.000. A formação é cara, não é qualquer pessoa de facto teve as facilidades que eu pude ter e o suporte familiar e por eu ter um laboratório podia ter feito o que eu fiz, que eu tive em Bruxelas, nos Estados Unidos e no Canadá, como penso que sabem. Mas nem toda a gente tem estas hipóteses de facto. Portanto, por isso eu faço o curso cá em Portugal para tentar que mais médicos
já que eu tive essas oportunidades, para que mais médicos possam usufruir do saber que eu adquiri, e porque eu gosto de estudar, a minha vida é de estudo, eu não vejo televisão, desculpem lá, mas eu não vejo televisão mesmo. Mas, na verdade, a terapêutica em si não é cara, Filipe. A terapêutica não é cara. O que é caro é o controle. É a pessoa ter que controlar e não pode controlar porque os médicos de família não têm tão pouco no sistema aquelas análises para controle. Eu nunca tive um negócio com laboratório, com farmácia, com nada da minha vida. E, no entanto, eu peço um rol largo de análise porque eu tenho que controlar o utente. Quantos utentes eu já descobri coisas que ainda diziam assim, ainda nem vinha à consulta, já me salvou a vida. Já fui operar um adenoma da hipófise, já fui operar um carcinoma de células renais, já fui operar a tireoide, não sei o quê. Só com os exames, porque demorava tempo a vir à consulta, só com os exames, porque se a pessoa não procurar, a pessoa não vê. A pessoa só vê aquilo que sabe que pode existir. Se não tem conhecimento, não existe para ela. E a pessoa faz sempre o melhor do que pode, face à luz do conhecimento científico que existe ou que ela o tem para ela naquele momento. A maior parte dos médicos faz face ao conhecimento que têm. Melhorar é sempre melhor, porque podem vir a fazer melhor sempre no futuro. Mas este tipo de terapêutica não existe no Serviço Nacional de Saúde? Oh, Filipa, aqui há muitos anos, no início de eu vir fazer isto para cá, eu faço isto há 16 anos, houve um hospital que eu até fui lá para explicar, mas eu quando não estava no meu relógio, em 7 minutos a mulher entrava e saía. Eu pensei, não dá. Fui lá 3 vezes, não dá. Assim, 7 minutos entra e sai, faz citologia e tudo, não dá. Não dá. Demora-se. Numa consulta de modulação hormonal, que é tirar o melhor partido ao utente das suas hormonas, tem que haver tempo para ouvir o utente, as suas queixas físicas, as suas queixas emocionais. O médico tem que saber e saber elucidar as dúvidas do utente. Quem não sabe nada, mata com isso, faz cancro. O doente vai querer alguma coisa com o cancro, nem pergunta mais nada. Está tudo arrematado à conversa. E sabe o que é que, vou dizer publicamente mesmo, porque isto é verdade, sabe o que é que alguns colegas me dizem que vão à minha consulta? Enquanto eu não lhe passar uma receita, não me sai pela frente. Isto não pode ser, mas isto é a realidade. Vocês desculpem lá, porque não são todos iguais. E eu não gosto de generalizações abusivas. Mas isto é a realidade. Têm 30, 40, 50, 60 e às vezes mais utentes para ver. Como é que o médico pode ver um utente bem quando se lhe exige ver 60 doentes por dia? Digam-me. A culpa não é do médico, a culpa é das administrações. A culpa é do sistema. E a pessoa tem que alimentar as famílias e tem que trabalhar, coitadinha, e acaba por acarretar com isso. Porque isso é errado. Portanto, a culpa é do sistema que está mal desde o início. Exige só aos médicos fazer o que eles humanamente, coitadinhos, muitas vezes não podem fazer. A culpa não é do médico em si. Ele não tem tempo para fazer melhor porque não lhe é dado melhor tempo para fazer. Voltamos à questão das hormonas, há bocadinho. Bioidênticas e não bioidênticas? Exatamente, a diferença entre... O que é a hormona bioidêntica? Que toda a gente pensa que é novo. Antes das não bioidênticas existiam as bioidênticas. Para vocês terem ideia, em 1922 foi de determinar a estrutura química do nosso estradiol e da nossa progesterona, das hormonas que intervêm no ciclo sexual da mulher, erradamente chamadas sexuais, porque são para tudo no nosso corpo. Mas pronto, as hormonas sexuais, estradiol e progesterona, em 1922. E só se utilizava naquela altura estradiol na terapêutica de compensação hormonal. Em 1966 houve um autor, o Robert Wilson, que escreveu um livro, Feminine Forever, em que pôs o estradiol como uma hormona mágica para a pele bonita da mulher, que rejuvenescia e tudo. Então toda a gente, foi uma coisa assim mágica, que começou toda a gente a fazer só estradiol e isso. E os laboratórios fizeram então, começaram a perceber que o estradiol faz bem, não pode patentear a hormona que é bioidêntica, é da natureza. Não pode patentear ar, não pode patentear água, não pode patentear estradiol, que é uma hormona bioidêntica que existe na natureza, que é o que nós temos no nosso corpo. Então os laboratórios fizeram derivados do estradiol e fizeram valerato de estradiol, etanil estradiol, os estrogénios e químicos conjugados do cavalo, que foi o tal que foi utilizado naquele tempo na terapêutica que fez esse estudo do WHI, que são hormonas não bioidênticas, porque não são exatamente iguais às nossas. Eu disse que as hormonas bioidênticas atuavam em receptores nas células tal e qual uma chave numa fechadura. São iguais às nossas, o fígado está bem adaptado a metabolizá-las bem, não dá produtos de degradação nocivos ao nosso corpo. As não bioidênticas, não sendo exatamente iguais, vão ter exatamente a mesma ação. Então todas as progestinas, que é o nome que nós vamos dar aos derivados da progesterona, que é bioidêntica,
E a progesterona micronizada é a progesterona bioidêntica que se utiliza atualmente para manter os bebés na gestação até à 36ª semana, quando é preciso, que as mães precisam fazer progesterona, mas se a pessoa disser assim, está a fazer hormona bioidêntica, diz que isto é uma coisa nova. Não. As progestinas são os derivados da progesterona e fizemos gestimato, desogestel, gestodeno, nortestosterona, androstenediona, há 1001. As progestinas todas aumentam o risco cardiovascular, todas aumentam o risco cardiovascular e aumentam fazem retenção hídrica. Porque em relação ao cancro, que também o WHI disse que a utilização da progestina sozinha aumentava o risco de cancro, e até isso foi ambíguo, porque na verdade o grupo placebo é o que levou uma terapêutica que faz conta sem nada, mas para testar comparativamente com a que tinha a terapêutica que nós queremos fazer o teste, e o grupo placebo tinha um risco diminuído, porque muitas das mulheres foram incorporadas naquela altura no WHI e no grupo placebo tinham feito terapêutica de compensação hormonal e, portanto, tiveram mais protegidas, deu um risco diminuído, o que deu um risco relativo das progestinas aumentado. Porque as progestinas, sim, não são coisas boas a utilizar, porque aumentam o risco cardiovascular, aumentam a retenção hídrica. Mas as diferenças entre a progestina, que é o derivado não bioidêntico, e a progesterona, que é a hormona bioidêntica, são imensas relativamente aos efeitos sintomáticos, aos efeitos fisiológicos, ao risco promocional do cancro, ao risco cardiovascular, são imensas. Para vocês terem ideia, a progesterona é diurética, só a bioidêntica é diurética. As progestinas são todas retentoras hídricas, como dissemos. A progesterona é antidepressiva, as progestinas não têm esse efeito. A progesterona estimula o antigênio P53, que é uma coisa que faz a diferenciação celular, estimula a apoptose, ou seja, é inibidora do cancro, digamos assim, não deixa fazer proliferação. As progestinas não têm esse efeito e a dominância estrogénica, que eu disse que as duas têm que estar em equilíbrio, quando a pessoa perde a progesterona, que é a primeira que começa a perder, fica em dominância estrogénica. Como o estrogênio atua no simpático e a progesterona no parasimpático, a progesterona é sedativa, tranquilizante e calmante, este é simpático, o estradiol, e se nós não estamos em equilíbrio, perdemos primeiro a progesterona, a pessoa está mais irritada, está mais enervada, vai marido e trabalho e filhos, vai tudo ao ar, coitadinhos que não tem culpa nenhuma. E a pessoa está enervada porque está em dominância estrogénica e está a perder a sua progesterona. E a dominância estrogénica estimula um gene, que é o BCL2, que sim, que é proliferativo, portanto não é o estradiol em si que é mau, é a falta da progesterona. A progesterona, as mulheres que não têm progesterona têm, por exemplo, 5 vezes mais risco de cancro da mama. A progesterona estimula a acentuação do tamoxifeno, que é utilizado no cancro da mama, por exemplo. A progesterona é uma hormona maravilhosa, na verdade, que não há nada para dizer mal. Quando se fala indiscriminadamente de progestinas, a dizer que são progesterona por lapso da linguagem, é muito errado e é o que acontece a maior parte das vezes. Às vezes lemos trabalhos que na tradução está a falar progesterona e está a tratar de uma progestina. E o médico está a pensar que é progesterona. E depois vem dizer, há um trabalho que saiu a dizer que as progesteronas são uma coisa, se é uma hormona bioidêntica, as progestinas, que é o nome que nós vamos dar, esse saco todo das hormonas que não são iguais às nossas e que têm ações nocivas, sim, que aumentam riscos, sim, e também potenciam o risco de cancro da mama eventualmente, mas associado a outros fatores, é que estarem gordas e beberem cafés e tabaco e álcool e isso tudo. Mulher não pode fazer essas coisas, nem mulher nem homem, e muito menos quando está a fazer as hormonas. Na minha vida, café, tabaco e álcool é zero, e tudo é zero, menos as hormonas, e poucos suplementos. A doutora Ivone falou das hormonas, mas a modulação hormonal inclui um bocadinho mais do que a hormonas. A modulação hormonal é tirar o melhor partido, temos que trabalhar os tais, sim, temos que trabalhar a nutrição, tal como eu disse, se nós temos que ensinar ao utente que, olha, se comer porcarias vai metabolizar mal as hormonas, por exemplo, se não faz exercício físico, o exercício físico é fundamental para que a metabolização de todo o nosso corpo e a massa muscular se mantenha, que é um órgão que já hoje considero o órgão da longevidade, onde 70% do nosso metabolismo basal é efetuado a nível dos músculos. A modulação hormonal é esse melhor partido que é feito com a alimentação, com o exercício físico. Às vezes, em relação aos homens, ainda sei que não é de homens, mas tenho que dizer, às vezes há homens que chegam lá de 60 e tal, 70 anos, que a pessoa pensa assim, está na idade, já devia ter feito, e eu não lhes
menos dor porque estão cheios de hormônios, fazem exercício físico todos os dias, são pessoas que têm cuidado e que potenciaram muito a sua produção hormonal, portanto não é pela idade só por si que nós vamos fazer. Na verdade há que fazer o tal perfil analítico e as análises e os exames para ver a repercussão orgânica que nós temos do déficit que estamos a ter naquela pessoa, para decidir fazer ou não. Os estilos de vida saudáveis é muito importante, porque se nós deitarmos tarde, acordarmos tarde, nós sabemos, as pessoas que têm a shift work, coitadinhas que trabalham por turnos, têm mais incidência de cancro, têm menos melatonina, sabe-se que há mais riscos de muitas doenças por causa disso. Pronto, alguém tem que fazer esse trabalho, coitada das pessoas, mas de facto há profissões que deviam ser consideradas de desgaste rápido e ter uma reforma mais cedo, na verdade. Agora, quando a mulher está cada vez a reformar mais tarde, a viver mais anos, a ter uma menopausa mais precoce e a terapêutica previne de imensas doenças com um custo baixíssimo, digam lá qual outra terapêutica com um tão baixo custo previne tantas doenças, como cardiovascular, diabetes, sistema imunitário, fratura osteoporótica, demência. Não consigo perceber, quer dizer, consigo perceber como ele existe por falta de estudo, exatamente. A doutora Ivone insiste também que isto é que a menopausa e tratar a menopausa é um direito da mulher. A mulher é uma questão da família também. Então, se a mulher é o núcleo, como dissemos há um bocado, Filipe, se a mulher é o núcleo da família, a família é o núcleo da sociedade, vamos olhar para a sociedade em todos os países em que isto acontece, cada vez mais decadentes, pouco produtivas, infelizes, sobremedicadas, não é? Eu digo sempre que duas subpopulações têm um papel muito importante numa sociedade, que é a comunicação social, neste caso vocês, que vão fazer com que nós acreditemos em tudo o que quiserem, porque a gente vai acreditar e muda-se as ideias de um momento para o outro, quando interessa ao fim, porque também se faz isso. E é um médico que, se o doente está numa situação frágil de doença, que vem procurar o médico, e se o médico não sabe, ainda deixa mais dúvidas na cabeça do utente. O médico tem que estar elucidado, tem que saber, para saber responder às questões do utente, porque senão o utente sai de lá mais baralhado. E é como eu vos disse há pouco, se faz cancro, o utente já nem pergunta mais nada, está tudo arrumado. Eu vou aproveitar a deixa de falar dos médicos que às vezes fazem mais confusão e deixam as pessoas ainda mais angustiadas, para dar um bocadinho aqui a palavra à Fátima, porque a Fátima teve uma experiência exatamente de recorrer aos médicos e de não resolver o problema. Não ter respostas. Não ter resposta na medicina. Okay. Bom dia a todos. Para quem não me conhece, eu sou Fátima, tenho 56 anos e estou há 2 anos em menopausa. Desculpa eu ter que recorrer aqui à minha cábula, mas a minha cabeça ainda não está muito bem e eu tentei sistematizar ao máximo para não me esquecer de nada. Portanto, no primeiro ano foi tudo normal, dentro daquilo que eu sempre ouvi dizer, por amigos mais velhos, pela minha mãe, pela minha sogra, por tudo isso. Portanto, eram os calores, as insónias, aumento de peso e um aumento extremo do meu peito. No entanto, este ano tudo piorou e foi a pior fase da minha vida. Eu comecei com uma irritabilidade extrema, uma ansiedade incontrolável, falta de memória, uma névoa mesmo, uma tristeza profunda, choro por tudo e por nada, insónias. Eu estive quase 1 mês que não conseguia dormir e quando fechava os olhos era só pensamentos negativos e muita falta de confiança em mim. Pensei, bem, estou numa depressão. Foi-me dada uma tarefa profissional na qual me deu uma branca total e eu não conseguia de maneira nenhuma encaixar na minha cabeça essa tarefa. Eu chorava, ia para casa, chorava a vir para o trabalho e não houve nenhuma compreensão por este meu estado de saúde. Fui à médica de família, onde ela me disse que eu estava com uma grande depressão e com crises de ansiedade e disse-me que aconselhou-me a ir a um psiquiatra. Demorou, eu fui a um psiquiatra, demorou algum tempo até ele tentar acertar com a medicação e confirmou-me que está com uma depressão imensa e com muitas crises de ansiedade, a qual temos que tratar tudo isto. O choro e a ansiedade era uma constante. Eu ficava triste
por tudo e por nada. Muito mais quando os meus próprios colegas me ligavam para saber como é que eu estava e me diziam: atenção, Fátima, porque nas tuas costas dizem que tu não queres trabalhar, tu não queres fazer essa tarefa que te foi proposta. E para mim era um estado de ansiedade e tristeza profunda por ninguém me compreender e por acharem isso de mim. Eu sempre fui uma pessoa que sempre fui trabalhadora e com, pronto, minimamente com capacidades de fazer o trabalho que me era proposto. Portanto, eu não queria sair de casa, eu levantava-me da cama para o sofá, do sofá para a cama, chorava compulsivamente, perdi o apetite, eu perdi 15 quilos, estou com 47 quilos. Entretanto, quando eu já achava que estava muito mal, piorou ainda mais, a nível sexual, falta de líbido e secura vaginal. Eu não conseguia ter relações sexuais. Falei com o psicólogo acerca disto e ele disse-me que o que estava a acontecer era uma consequência da menopausa. Aconselhou-me a ir à ginecologista. Eu pensei: menopausa? Mas o médico deve estar maluco, eu nunca ouvi falar de tal coisa. Quando cheguei a casa, fui pesquisar e aí eu encontrei tudo o que me estava de facto a acontecer e todos esses sintomas que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida. Fui à ginecologista que também me confirmou: sim, Fátima, isso tudo é derivado à sua menopausa. No final do ano, eu resolvi vir trabalhar, porque eu estava muito em baixo, mas eu precisava para a minha autoestima, para eu me tentar erguer, me vestir, me maquilhar, me sair de casa, eu resolvi vir trabalhar. Apesar da contraindicação médica, que achava que ainda era muito cedo para eu vir trabalhar. Fátima, tenho que interrompê-la. Então, quando chegaram à conclusão, finalmente, que era menopausa, ninguém tratou? Sim, a ginecologista disse-me que eu devia fazer terapia hormonal. No entanto, como eu estava a ser medicada para a depressão, ela disse que não se podia complementar as duas coisas. Portanto, uma coisa não podia ser uma com a outra. Pronto. Deu uma indicação a nível sexual para fazer algo. Pronto. Neste momento já está a resultar. Eu, felizmente, tenho uma família que me apoia muito, os meus filhos e o meu marido, que é um meu companheiro, um meu amigo, que me compreende muito, muito bem. Pronto, e eu finalmente consegui saber a causa de tudo isto, que era a menopausa. Infelizmente, eu considero que a menopausa é um assunto tabu. Não há falta de informação sobre este tema. Nem todas as mulheres passam pelo mesmo, mas eu passei e não tive ajuda nenhuma. Eu passei por isto tudo sozinha. Por isso é que eu achei muito importante alertar as mulheres para todas estas alterações hormonais e para os homens, para compreenderem-na e ajudá-las por estes momentos tão difíceis que todas nós passamos. E na nossa empresa, que a maioria somos mulheres e estamos na idade entre os 50 e 55 anos, todas nós vamos passar por isto, umas de uma maneira, outras de outra. Obrigado. Fátima, deixa-me dizer. Isto foi a minha menopausa. Porquê que estava a tensão mamária, as dores nas mamas e as mamas cresceram?
Porque quando nós perdemos primeiro a progesterona, como eu vos disse, estas duas hormonas, estradiol e progesterona, têm que estar em equilíbrio, e nós começamos a perder a progesterona. Nós estamos em dominância estrogénica e o estradiol, que é aquela hormona boa de energia, de vitalidade, da pele bonita, da lubrificação vaginal, não ter osteoporose, cabelo bom, antidepressivo, libido boa, tudo isso, faz retenção hídrica. E como faz retenção hídrica e nós não temos a progesterona, aquela que era diurética para deitar fora o líquido, nós começamos com as tensões pré-menstruais a doer mamas e isso. Essa retenção hídrica causa diferentes zonas de pressão nas mamas que cria nódulos e quistes nas mamas. Por isso é que a repercussão, quando a pessoa vai fazer as ecografias numa mulher de 50 e tal anos, todas têm nódulos e quistes nas mamas porque todas passaram esse período de ter falta de progesterona que ninguém as tratou e que ficaram com dominância estrogénica, além da irritabilidade e das coisas que nós já falámos, de tudo que a Fátima agora testemunhou, que é o comum das mulheres, de um modo geral, deixo 1% à previdência divina e mais, há mulheres, eu às vezes olho para trás, a minha mãe, por exemplo, nunca vi isto e pensei, porquê que a minha mãe nunca tinha visto, ou pelo menos nós nunca sentimos isso? Porque antigamente as famílias eram grandes, se houvesse uma família unida e de todos amigos, havia uma hormona cada vez há menos libertada em nós, que é a ocitocina. A ocitocina é uma hormona que é do bem-estar, que sobreleva todas as outras. Ter um animal de estimação é uma coisa boa porque liberta a ocitocina, dá-nos um bracinho a alguém que nós gostemos muito, é a ocitocina, tocarmos piano se gostamos, dançarmos quando gostamos, tudo se liberta essa hormona boa que é a ocitocina. E quando as famílias antigamente eram numerosas e tinham e todos amigos, tinham muita ocitocina dentro. Hoje as famílias são pouco numerosas, os filhos vão para fora, as famílias estão sozinhas, trabalham imenso o pai, trabalham imenso a mãe, chegam a casa já cansados. Hoje há mais sintomatologia também por causa disso, há menos ocitocina em todos nós, derivada à vida do século XXI, que, digamos assim, ao sistema que nós temos de saúde. E depois a Fátima referiu ainda a depressão. Para vocês saberem, o melhor estímulo para a triptofano hidroxilase, que é a enzima que converte o triptofano em serotonina, que é uma coisa que intervém na depressão, embora a depressão intervém com muitas coisas, mas pronto, aí é o estradiol, é 8 vezes porque se a enzima triptofano hidroxilase era ter feito a terapêutica hormonal, que era o que eu teria feito, e ir desmamando a outra. Pronto, a meu ver era assim que teria feito, porque na verdade a mulher quando vem para ser tratada, quando vem sem nada, por exemplo, passa-lhe tudo, passa das dores, passa das depressões, passa-lhe tudo. Quando já vem medicada, temos que ir tirando de um lado e ir pondo do outro, porque uma pessoa passa mal e não se pode tirar as coisas assim de um dia para o outro, como é óbvio. Portanto, a Fátima poderia ter passado este último ano... Poderia ter feito a medicação e teríamos ido reduzindo o resto. Se tivesse essa informação, coisa que eu não tive. Por isso, os meus colegas que trabalham com as mulheres perceberem isso. Vamos desmamando de um lado, porque não pode tirar de um dia para o outro, mas vamos fazendo a terapêutica, que obvia muita coisa. Sim. Tirar as terapêuticas todas, as outras saem fora. A maior parte das vezes sai tudo fora. Bem, eu se calhar aproveitava esta pausa para perguntar se há perguntas, se alguém quer colocar questões. Força. Bom dia. Só um bocadinho. Bom dia. Então, eu tinha uma questão. No caso da Fátima, a depressão, à partida, não se podia estar a dever à menopausa e mesmo assim era preciso fazer o desmame da outra medicação, não podia ser complementar. Porque inibe cada vez que nós damos ao corpo coisas que suprimem o que ele produz, não podemos tirar de repente. Porque o corpo vai estar mal, a terapêutica demora tempo a melhorar as coisas. Para você ter ideia, a secura vaginal demora 1 mês e meio, mais ou menos. O sono demora 1 semana. Ou a pessoa ficar com um bom estado de humor demora 2 meses, mais ou menos, melhor. Ou seja, tudo demora o seu tempo. Não pode tirar a terapêutica de ansiolítico antidepressivo de um momento para o outro, porque o corpo está suprimido da resposta que ele daria. Claro que a terapêutica em si vai ajudar e por isso é que eu digo, vamos tirando daqui e vamos pondo ali. Mas as hormonas que se utilizam nessa situação, portanto, quando a mulher entra no estado de menopausa, também são para combater esses estados depressivos ou não? Passa tudo. Passa depressões, passa dores, passa alergias, passa tudo. Porque se a mulher tiver em dominância estrogénica, vamos fingir que só há duas, repito, estradiol e progesterona. Quando começa a baixar a progesterona, a mulher está em dominância estrogénica. Vai baixando também, quando chegar a mais, mas nunca baixa a zeros. A mulher está sempre na menopausa em dominância estrogénica. Tão importante é o estradiol, para vocês verem, que Deus fez com que a suprarrenal secreta uma hormona que é um precursor, a androstenediona, que no tecido adiposo se converte em estrona e depois em estradiol, porque temos
temos que ter estradiol. E então o estradiol, na verdade, vai baixando, a progesterona foi a zeros na menopausa, mas o estradiol não vai. E o estradiol é uma hormona que é muito importante para o sistema imunitário. Todas as células do sistema imunitário inato têm receptores para o estradiol. Ou seja, responder à sua pergunta, o estradiol é importante e vai melhorar. Da dominância estrogénica que eu estava a dizer. Quando estamos em dominância estrogénica, também, pela dominância estrogénica, estimulamos uma célula que é o mastocito que liberta histamina e a mulher tem mais alergias. É aquela mulher, eu nunca tive nada, agora estou com alergias e estou com, até tive asma que eu nunca tinha tido e tudo, começa a ter mais intolerância à histamina, que é uma coisa que também é desconhecida, bom que se diga aqui, da maior parte dos médicos, tudo a estudar intolerância à histamina, porque senão passa-vos assim na consulta e a pessoa nem vê. E a intolerância à histamina pode ter uma causa hormonal, designadamente a dominância estrogénica, a falta da progesterona, que é estabilizadora da diaminoxidase, e a dominância estrogénica é uma coisa que estimula mais a histamina e inibe a diaminoxidase, que é a enzima que degrada a nível do fígado. O hiper e o hipotiroidismo também são causas, por exemplo, de intolerância à histamina. Não pensar na intolerância à histamina como só dar antihistamínicos e diaminoxidase, a intolerância à histamina e inibidores de leucotrienos e afins. Tem que se pensar que pode haver uma causa hormonal e, neste período da mulher, é uma das causas também a pensar que a mulher que apareceu com alergias que não tinha antes, tem dermografismo, nem tomam banho e ficam logo com coisas que acontecem muitas vezes, que é por causa de dominância estrogénica e da falta de progesterona. E ao fazermos esse equilíbrio também isso tudo passa. Fazer a terapia hormonal passa tudo, praticamente, da queixa com que a mulher vem, que é a depressão, que é as dores, que é as securas, que é não dormir. Olha, tive uma vez no curso um projeto, claro que tiro o nome do médico e tiro o nome do utente, mas mulher que não dorme na menopausa, sabe o que é comum de se dar? E aquela receita que o projeto no meu curso, sem o nome do médico e sem o nome do utente, tem um antiparkinsoniano, um antiepilético, um inibidor de recaptação da serotonina, 2 benzodiazepinas e um antipsicótico. 6 coisas que a mulher, porque não dormia, porque não estava tratada para a menopausa. Era amiga de uma doente minha que pediu, doutora Ivone, por favor, veja, eu já não recebia doentes naquela altura, veja porque é a minha melhor amiga e ela está nisto, se a doutora não vê, ela vai fazer isto. E eu vi e ela nunca fez aquilo e dorme bem, está tudo bem. E, no entanto, não dorme, vai ao médico do sono e passa-lhe 6 medicações pesadas que ia destruir a vida daquela mulher. Porquê que eu não gosto? Agora deixa-me dizer porquê que eu não gosto. Mas posso falar? Ansiolíticos, antidepressivos, isso. Porque faz mais doença neurológica, mais falta de sono, mais diminuição da libido, mais flacidez de toda a mulher, da cara, do corpo e da pele. Uma vez uma miúda com 41 anos que fazia desde os 16 anos ansiolíticos, vários, que por cima não basta um, é logo 2, ou 3, e 4, e 5, e 6, e não sei quantos. E a miúda, quando se despiu, eu tive pena da miúda, porque tinha 41 anos e estava toda cheia de rugas por todo lado. Aquelas pernas de falta de hormona de crescimento, que é aquelas rugas nas coxas e isso, que nem aos 70, se a pessoa faz hormona de crescimento, tem. Ou seja, olha, outra hormona, para se saber que ninguém sabe, a hormona de crescimento, que é uma hormona fundamental, que eu também faço em mim. Ou seja, tem que saber de hormonas todas as especialidades, na verdade, sobretudo quem trata de mulheres, ao menos tem que saber de estradiol e de progesterona e de DHA e do tiroide, ao menos destas. Mas, na verdade, tem que saber de todas. Só agora, já que estamos a fazer isto e é um serviço público, estamos a puxar à população, na sexta-feira, a Filipa se podia anunciar, na sexta-feira, no âmbito do Dia Internacional da Mulher, vai haver uma tarde dedicada na Faculdade Egas Muniz, na Egas Muniz School of Health and Science, no Outrabanda, na Caparica. Eles convidaram uma hora que eu vou lá falar um bocado sobre, olha, mais alguma coisa do que isto ou isto, também é só uma hora, mas se alguém quiser, ainda acho que há lugares, que foi só anunciado há uma semana, só me convidaram há pouco tempo e há lugares. Dia 5 de Abril é que eu tenho um evento também gratuito, que não gostava de sair sem ter feito uma ação educativa à população, gratuita, porque nem toda a gente teve acesso a ter este tipo de consultas, sim. E eu dia 5 de Abril faço uma coisa, mas já está cheia, já tem mais excedente, que já não se podem escrever, que é no Altis, exatamente sobre o state of the art da menopausa, porque face à luz do conhecimento científico atual é o que nós temos que falar. E o que nós sabemos hoje
sabe-se há muitos anos, nada mudou grandemente em relação a estas premissas de que as hormonas não fazem cancro, que o estilo de vida é a primeira e se calhar a única contraindicação para não se fazer terapêutico hormonal, que sim, estradiol oral, mesmo bioidêntico, é mau, vai libertar no fígado, ao ser tomado, uma metaloproteinase que vai favorecer a libertação de placas ateromatosas se existirem, portanto estradiol oral não é coisa que se dê, não tem que ser transdérmico. Não falámos ainda das bioidênticas e não bioidênticas na forma de sintética e natural. Bioidêntico não quer dizer natural, quer dizer só que é quimicamente, estruturalmente igual ao nosso. Pode ser transdérmico, pode ser recomprimido, pode ser sintético, pode ser natural, não é isso que define, só define que quimicamente estradiol é igual à nossa. Definir hormonas entre bioidênticas e sintéticas é estúpido, porque as bioidênticas são sintéticas. Define-se as hormonas entre bioidênticas, que são iguais às nossas, e não bioidênticas. Ambas podem ser naturais, como exemplo de bioidêntica natural, temos, por exemplo, isoflavonas temos, por exemplo, bioidênticas naturais, não existem, não é verdade. Tiroide secada de porco, eventualmente, mas não existem. Não bioidênticas naturais, temos as isoflavonas de soja, o black cosh, os estrogénios e químicos conjugados de cavalo, que são semelhantes, algumas três moléculas das 100 e tal que têm. Hormonas não bioidênticas podem ser sintéticas e as bioidênticas são todas sintéticas, são feitas no laboratório, são feitas de estrutura química igual à nossa, é isso que define, não é ser sintético como se as bioidênticas não fossem sintéticas, são todas sintéticas as bioidênticas. Parece que temos mais uma pergunta lá atrás. Sim, eu gostava de colocar uma questão, já que estamos em contexto de empresa. Estamos em contexto de empresa e temos nesta casa o privilégio de ter não só a legal medicina de trabalho, mas também a presença de um médico semanal que nos vai conhecendo às nossas mazelas e ao diagnóstico que vai fazendo. Na sua opinião, em contexto de empresa, por exemplo, quando é que nós poderíamos ter uma espécie de um primeiro rastreio a estes sintomas? Como é que se chama? Sandra. Sandra, como eu disse há pouco, a idade é muito variável, porque no meu tempo eu tive menopausa aos 53 e faço terapêutica desde os 49. Eu hoje ouvi as meninas todas em menopausa aos 49. E porquê que a menopausa cada vez é mais precoce? Por causa da disrupção endócrina, que era outro tema para falarmos, para educar a população. A disrupção endócrina é tudo o que nós criámos na natureza, que não devia cá existir, que nós criámos. Primeiro disruptor endócrino talvez atualmente seja as electromagnetic frequencies e o plástico, primeiro disruptor endócrino, que intervém porque tem estrutura química ou plástica, componentes como o BPA, por exemplo. Mas o meu é BPA free. Mas mesmo sem ser BPA free ou ser BPA free, tem componentes todos que libertam resinas que são tóxicas para a nossa saúde e que atuam nos nossos receptores hormonais e vão bloquear o receptor hormonal, não deixando que a hormona depois atue. Portanto, devido à disrupção endócrina, nós temos hoje cada vez mais doenças e mais menopausas precoces e mais infertilidade e mais tudo o que está a acontecer. Mas talvez fosse introduzido nesta assistência que nós temos nas empresas. Olha, pode convidar o médico para ir fazer o curso. Eu faço aos médicos é agora de 24 a 28. Não sei se está aí o médico, ele é que devia ir lá e fazer. Eu acho que ele ia gostar, por acaso. Pode estar. De 24 a 28 de março eu faço o curso aos médicos. Exatamente. 24 a 28 de março, no VIP Grande de Lisboa, em Lisboa, eu faço um curso de 5 dias, de manhã à noite. Estamos ali enclausurados na medicina do futuro, como eu costumo dizer. Bom dia, meu nome é Ana. Eu tenho aqui duas questões. Uma prende-se com o facto de eu ter chegado um bocadinho atrasada à sessão e, portanto, eu não apanhei o início da intervenção e era só esclarecer as duas hormonas fundamentais para fazer essa modulação hormonal, é o estrogênio e a progesterona. Estrogênio, Ana, Sim. Estrogênio temos 4. Estrona, estradiol, estriol e estetrol. Todas colações diferentes e coisas diferentes. É um erro falarmos de estrogénios, outra coisa que as pessoas não sabem. Não são estrogénios. Qual estrogénio estamos a falar? Na menopausa, a gente faz terapêutica com estradiol ou com estriol ou com as duas. E a estrona é o estrogênio que a gente tem mais na menopausa. E nós temos que fazer terapêutica com o estradiol, porque, agora posso explicar, mas vou demorar um bocadinho de tempo. A estrona só atua em receptores alfa. Quando há o cancro da mama, é sempre, quando há receptores positivos, é receptor alfa. E a estrona que nós temos na menopausa, que é inflamatória, só atua em alfa. Por isso é que há mais cancro da mama também na mulher pós-menopausa. Durante a fertilidade, nós temos estradiol.
O estradiol atua em alfa e em beta. E o beta-down regula o alfa, que é uma coisa boa, que modela os receptores, protege do alfa. Por isso é que na menopausa nós temos que fazer, ou devemos fazer terapêutica com o estradiol. Na gravidez, que é muito engraçado e vocês nunca pensaram isto, nós temos estriol. O estriol só atua em receptores beta, não tem nada a ver com o cancro e pode-se dar em qualquer altura, até durante os tratamentos e tudo. O estriol, na verdade, é imunossupressor e Deus fez o estriol na gravidez porquê? Nós temos metade de um ser na gravidez, vocês nunca pensaram que é estranho ao nosso corpo, 50% é do pai, não é do nosso corpo, material genético diferente, e nós não expulsamos, isto é uma maravilha da natureza, e não expulsamos exatamente porque temos mais estriol dentro de nós, que sendo imunossupressor, não deixa com que a mãe expulse o bebê. A natureza é uma maravilha, está bem feita, só bastava nós olharmos para ela de facto. Agora outra questão, estava a dizer há pouco que fazer a modulação hormonal tem várias vantagens e acaba por ser uma terapêutica que é barata, que é cara, enfim, fazer a consulta médica. É fundamental fazer essa modulação hormonal, ter que fazer... Como? A todos? É isso que me está a perguntar? Não, é necessário fazer todos os exames, é fundamental ser um manipulado ou pode ser... manipulado? Quem que disse que é manipulado? Eu não uso manipulado, quem que diz que é manipulado? Está a ver? Já está aí um erro. Bioidêntico não tem nada a ver com manipulado. Portanto, pode ser, pronto. É da Portanto, farmácia. indicação que já vem, eu só uso manipulado. Quando a mulher precisa de fazer testosterona intravaginal, porque não há dose adequada e eu tenho que fazer manipulado, sim, porque melhora muito mais a nível da incontinência urinária, uma mulher que tem, por exemplo, incontinência urinária. De resto, foi outra coisa que eu devia ter frisado, foi lá para o senhor, bioidêntico não tem nada a ver com manipulado. Os meus clientes compram nas farmácias as coisas, não faço manipulados por hábito, não faço, não há, ou se preciso de juntar uma coisa, porque num homem tem que fazer teste ou comprar osteroona, por exemplo, é mais fácil dar 2 em 1 e eu faço manipulado, depende. Portanto, compra-se na farmácia o produto já feito? Sim, custa 8 euros. Comprar osteroona e custa 12 euros o estradiol. Ok, obrigada. A DHA custa mais caro, custa 40. Nós recebemos também, temos cerca de 30 pessoas online, que estão a assistir online, recebemos algumas perguntas. A primeira, quais os principais exames, análises que as mulheres deviam fazer durante a perimenopausa para saber como estão as suas hormonas? Posso mandar o perfil analítico que eu tenho, porque realmente fazer ureia e creatinina não chega. Glicemia, ureia, creatinina, que é o que se pede no médico de família, não chega. Tem que se ver tiroide, tem que se ver a função hepática toda, tem que se ver algumas proteínas do transporte para nós avaliarmos, tem que se ver a proteína de transporte da hormona para ver se está ligada ou se está livre, ou seja, não dá para fazer só aquelas comuns que a gente habitualmente pede, glicemia, ureia, creatinina, hemograma, isso não serve para nada. Aliás, em relação à tiroide, para vocês terem uma ideia que é uma coisa que todos os médicos que tratam a menopausa também têm que saber da tiroide, não é dar um comprimido para tratar a tiroide. Tratar a tiroide é tratar do intestino, da alimentação, da inter-relação com as outras hormonas, eliminar as toxinas, corrigir o sono. Então eu eventualmente vou dar um comprimido. Muitas vezes as tiroides estão a falhar porque as mulheres não têm ferro, não têm progesterona e como não têm progesterona, não têm... Travou uma sua cara, não estava a vê-la. Muitas vezes a mulher está nesta fase de perimenopausa, começa com interrupções, a menstruação já não é regular, vem 2 vezes no mês, vem 2 meses que não veio, isso é a perimenopausa, que está assim a acontecer essas coisas, e como está na idade da perimenopausa, a gente atribui que é por causa da perimenopausa. E pode ser da tiroide, até porque se ela não tem progesterona, tem ciclos mais abundantes, sangra mais, perde o ferro, sem ferro não há tiroide a funcionar bem porque não há incorporação do iodo na tirosina, tem que saber de fisiopatologia da tiroide. Então muitas vezes, como a tiroide não funciona sem ferro, sem B12, sem C, por exemplo, a tiroide não funciona, sem zinco, as diodinases, que são as enzimas que convertem a tiroide inativa em ativa, são selênio e zinco dependentes. Se a mulher não tem ferro, por exemplo, não tem tiroide a funcionar bem, e a pessoa vai dar um comprimido para tratar a tiroide porque começa com hipotiroidismo, em vez de repor os nutrientes que precisa, primeiro tem que repor os nutrientes que precisa. Dependendo se está no grave, lá está, enquanto estamos a repor, estamos a tratar. Mas pronto, primeiro tem que se repor o que o corpo tem que ter para que consiga ele próprio fazer, e depois então fica para ver o que é que a gente tem para ajudar.
Mas não, atualmente a gente trata sinais e sintomas, a maior parte trata sinais e sintomas e não sabe de fisiologia e não sabe de fisiopatologia, portanto não consegue perceber que depois não está a tratar nada. Temos miúdas a aparecer com ferritinas de 8, e já tive uma com 2, já com sintomas psiquiátricos, estou do lado de miúda 14 anos já medicada, e ninguém tinha feito pedido de ferro e de ferritina. Portanto, quando me pergunta que análises são precisas muitas de facto, porque temos que avaliar isto tudo como um conjunto, como um metabolismo, e as análises leem-se com uma certa sequência. Há laboratórios também já agora que vão lá rever os boletins, que põem umas coisas de um lado e outras do outro. Isto é uma sequência de leitura. Eu que sou patologista clínica, não preciso de intervalo de referência. Os doentes leem por intervalo de referência, os médicos também. Intervalo de referência é a média da população, mais ou menos 2 desvios padrões. Só diz assim, 95% está entre este valor. Não tem nada a ver com o normal nem com o ideal. Só diz 95% está entre este valor. E vai daí o utente ler por intervalo de referência e médico muitas vezes também. Tem que se aprender coisas que têm que ser ensinadas a todos. Eu batalhei estes 16 anos da minha vida e os não sei quantos profissionais, mais 18, portanto quantos, 20, 40, quase 30, não sei quantos anos, a ensinar ao outro lado dos meus colegas. Há aqui outra pergunta que tem a ver com a fase em que se inicia a terapêutica hormonal. Se em qualquer fase da menopausa ela terá ou não efeitos idênticos? É assim, Sofia. Quanto mais cedo, o que todos os estudos dizem, e é lógico percebermos, nem precisamos de estudos nenhums para isto, se a mulher iniciar precocemente, eu em mim, como disse, eu fiz 4 anos antes. Eu não entrei em degenerescência acelerada, porque eu fiz logo antes, ainda tinha receptores, ainda tinha coisas a funcionar, fiz logo. Agora, que a pessoa começa a terapêutica aos 70 e aos 80 anos, já está com uma degenerescência que o corpo se instalou. Quando eu vou ter os benefícios todos que poderia ter tido, já nem receptores quase tenho que fazer estimulação daquilo tudo outra vez. Portanto, o que está dito é que iniciar nos primeiros 10 anos, e quanto mais cedo melhor, eu vou repetir que eu iniciei em mim 4 anos e é antes que nós devíamos iniciar, na verdade, no momento em que nós vamos sentir que alguma coisa está a modificar-se nas nossas vidas e no nosso corpo, quanto mais cedo nós iniciarmos, mais prevenimos as causas de risco de mortalidade de todas as causas. Isto é o que todos os estudos dizem. Quanto mais cedo não há riscos, há menos riscos e previne-se mais coisas. Quanto mais tarde, a gente já tem que medir muita coisa. Pode iniciar em qualquer momento com bioidênticas, até pode, vai ter muitos benefícios, depende. Por exemplo, em relação à tiroide, a partir dos 70 anos nós temos interesse em manter um certo estado de hipotiroidismo, porque toda a hormona tiroideia aumenta a síntese proteica, aumenta o consumo de oxigênio, e eu não quero fazer isso a uma pessoa com mais de 70 anos, por exemplo. É preciso saber estas coisas todas, é preciso saber em que momento para cada pessoa, e como lhe digo também, como já lhe disse, há pessoas de 70 anos e há pessoas de 70 anos. Há pessoas de 70 anos que deitam um canto miúdo de 20. Portanto, não tem que ver propriamente com a idade em si. Há aqui uma outra questão que diz, pergunta se este processo é transitório ou se a sintomatologia fica por todo o tempo da menopausa. Olha, em relação à osteoporose, que, como lhe disse, a terapêutica que nós temos, todas as terapêuticas são antirreabsortivas no momento osso novo, e que a terapêutica do estradiol é a única que nós temos, porque a mulher vai perder 50% do osso nos primeiros 35 anos de menopausa. A mulher faz terapêutica hormonal, não perde massa óssea, já não vai formar de novo, mas não perde, mal deixa de fazer terapêutica hormonal, vem logo outra vez a osteoporose. Portanto, a terapêutica, de facto, quando me pergunta a mim quanto tempo vai fazer a terapêutica, olha, eu vou fazer enquanto viver. É isso. Porque eu faço hormonas bioidênticas, são hormonas iguais às no meu corpo, o meu corpo está bem adaptado, reconhece-as, não custa cá nada no corpo que fosse estranho. Na sequência, eu tinha essa dúvida. Portanto, se a terapêutica hormonal for feita com bioidênticas, pode fazer o tempo indeterminado. Pode ser até ao fim da vida? Pode. Não há aquela questão dos 10 anos? 89 anos a fazer. Como? Tenho uma senhora que eu conheço, por acaso não é minha doente, ela vive fora do país e, olha, anda de barco e salta de barco para o mar e tudo, tem 89 anos. E faz. Ela vivia em Paris e fazia já há muito tempo. Portanto, aquela questão que havia dos não mais de 5 anos ou não mais de 10 anos? É verdade. Quem faz terapêutica com progestinas não pode fazer mais que 2 a 5 anos. Está a aumentar risco cardiovascular e fazer retenção hídrica e potenciar risco de cancro eventualmente. Com progestinas não pode mesmo, não pode. Agora com bioidênticas faz o resto da vida. Ok, obrigada. Controlada e tendo estilo de vida saudável, que é sempre a premissa que está lá subentendida.
Alimentação, não há cá cafés mais do que exercício. meninas que estão aqui e que estão a ouvir. Não há mais do que um café por dia. O café é exfoliador das vitaminas do complexo B. O café inibe a metionina, a adenosina transferase, que é uma coisa importantíssima no ciclo da metionina, que nós não tivemos tempo de falar e também vocês não vos interessava nada, mas que é química, que precisa saber. O café inibe a topoisomerase, que é uma coisa importante para a divisão do DNA, portanto vai dar mais problemas depois. O café faz a proliferação dos miomas e porque faz ali metabolização errada em relação ao estradiol, que fica mais proliferativo e prolifera mais, não consigo evoluir muito. Portanto, cafés é no máximo 1, na minha vida é 0, é o máximo 1, e 2, lembrar sempre que 2 é 200%, 1. Mas eu preciso muito porque tenho a tensão muito baixa. Sim, então se precisa muito, daqui a um bocado está na cocaína, não é? Não pode ser. Precisa de um estímulo, vamos arranjar a ver qual é o problema que nós temos para precisar desse estímulo. Não é estar a tapar com coisas umas em cima das outras. Eu também tenho tensão de 9,6 e de 9,5 e não tomo café nenhum. Portanto, isso não é um argumento nenhum. Isso aplica-se ao chá preto, por exemplo, também ou não? Não, cá nada disso. Coisas com teínas e teobromina e cafeínas, isso não há nada disso. É mau para a metabolização. Eu podia-vos dar aqui o ciclo, tivesse aqui um quadro, explicava o ciclo da metionina. E já agora, o álcool nem esporadicamente? É sim. Eu agora podia fazer aqui uma ação publicitária, mas não posso. O álcool em si não é bom, obviamente. O álcool assim não é bom. Agora, em dia de festa, pronto, a pessoa sem pesticida, sem inseticidas, sem glifosatos, sem sulfitos, sem muita porcaria. Eu não posso dizer qual é a marca, mas dá. Pronto. Só mais uma questão. Em relação, portanto, às consultas e às próprias hormonas que mesmo dizem que são baratas, pode haver a questão de o que é que falta para ser de repente algo comparticipado? Sinto que é comparticipado, o estradiol não é, mas a progesterona é comparticipado. Pronto, era isso, porque eu acho que não há muito esse conhecimento de o que é comparticipado. Portanto, para esta fase então da vida assim, da mulher... Como é que se chama? João. Das aquelas comumente utilizadas, a progesterona, porque se dá na gravidez, o mesmo comprimidinho que se dá na gravidez para manter o bebê quando a mãe precisa, coitadinha, de ter progesterona para ajudar durante a gravidez, e é bioidêntica, só que se vai dizer a um colega da ginecologista que se faz uma hormona bioidêntica, diz, isso é perigoso, isso é coisa nova. É mesmo comprimido que utiliza na gravidez para manter, só que não sabe, pensa que é uma coisa nova. Quando existe há mais de 70 anos, as não bioidênticas vieram a partir das bioidênticas, na verdade. Mas, por isso, a progesterona é comparticipar. O estradiol, erradamente, ainda não é comparticipado, porque deve achar que é um luxo tratar a mulher. Não sei qual é o objetivo de não tratar a mulher, é termos uma sociedade doente? É termos uma sociedade doente, se calhar? Não sei, tem que se tratar a mulher porque diminui risco cardiovascular, risco de demência, risco de osteoporose, sistema imunitário, sintomas todos que as mulheres têm, coitaditas, e é uma terapêutica barata, mesmo assim só custa 12 euros, mais ou menos, João. Sim, mas as consultas, o acesso a... As consultas são caras porque o sistema, muitos dos médicos que vêm ao meu curso são de medicina geral e familiar. Pois. O facto é que eles depois, coitados, sentem incapacidade de o fazer nos centros de medicina onde trabalham. E a maior parte deles até larga para fazer privada depois, o que é, coitados das pessoas, lá voltamos ao mesmo. Porque o sistema não deixa que se faça consultas de 2 horas. E não dá tempo, João, para uma pessoa fazer uma consulta de modulação hormonal sem ouvir as queixas emocionais do utente, as queixas físicas, sem nós termos tempo de observar e de explicarmos tudo o que tem que ser explicado. Eu sou muito esperta, faço uma receita em 5 minutos depois de analisar aquilo tudo e dou ao utente. O utente não vai funcionar da mesma forma. Eu tenho que olhar olhos, eu não faço online, tenho que olhar olhos nos olhos da pessoa, tenho que perceber que tem a confiança da outra pessoa e a pessoa confiar em si. Tudo vai atuar de forma diferente, é meio caminhado para tudo correr bem. Agora a pessoa passar uma receita e sai-me da frente, isso não vai correr nada bem, porque a pessoa primeiro não acredita nada naquele médico, nem sequer tive empatia nenhuma porque me fez isso, não é? E depois vou lá acreditar nesta porcaria que me deu. Depois vai ver outra opinião e outra. E depois faz a medicação e não faz o resto do... O que é, Filipe? E depois faz a medicação, mas não faz a parte do estilo de vida. Depois, exatamente. Até pode medicar em 5 minutos. E onde é que está a explicar toda a importância da alimentação correta, do exercício físico, da suplementação alimentar? Suplementação alimentar é o que tiver que ser, porque também há um recipiente, um invólucro. Não podemos encharcar um utente de suplementos. Há um recipiente, um invólucro, além do princípio ativo. Portanto, se nós estamos a encharcar, eu quando fazia hospital, tive uma miúda internada com hepatite tóxica fulminante, eu conto sempre isto, porque é verdade e aquilo marcou a minha vida. Uma miúda de 20 e tal anos estava a morrer com hepatite tóxica fulminante, só tinha coisinhas numa casa de coisas, suplementos.
Ou seja, mas ela fazia muitos e o fígado sucumbiu na mesma. Ou seja, não podemos encharcar-nos de muitas coisas. Tudo deveria vir dos alimentos, mas a verdade é que os alimentos, mesmo na dieta ideal, na dieta supostamente ideal, nós todos somos geneticamente, temos formas diferentes de expressão dos nossos genes, somos epigeneticamente, vamos depender de muitas coisas, somos todos diferentes. Então a dieta ideal naquela menina não precisa de suplementação nenhuma porque o corpo dela até absorve tudo bem, ali naquele menino já precisa de fazer suplementação na mesma porque o corpo dele não absorve bem. Então fazer generalizações abusivas do melhor suplemento para toda a população não existe, porque eu posso estar a fazer mal àquela utente e estar a fazer bem a outra. Por isso as coisas devem ser personalizadas e individualizadas, porque fazer um suplemento bom para toda a gente não existe. As pessoas são todas diferentes e umas precisam e outras não precisam. Então como é que faz quem não consegue ter acesso a essa consulta? Lá está. Coitadinhos, por isso é que eu faço o evento 5 de Abril. Eu queria me ir embora da medicina, porque a medicina está muito enviesada e com muitos problemas, na verdade. Eu queria fazer um evento gratuito e assim vamos fazer no dia 5 de Abril, mas olha, já está 600 pessoas e só cabem 550. Agora já nem aceitamos mais. Por isso vamos ter que fazer mais eventos, eventualmente. Vou pôr mais uma questão, eu não me calo, não é? Mas em relação à questão da névoa mental. Coitadas das mulheres, sensação da cabeça vazia, perdida, falta de concentração, falta de memória, qual é a hormônio? Isto tudo. Todas têm. Isso tudo. Oh, Ana, todas têm, na verdade. Mas isso passa. Passa, olha, eu tenho aqui 300 a hora na mesma. O meu só ficou sempre bom porque eu faço 9 hormonas em mim. Portanto, eu faço todas as que eu trabalho, todas não. Eu não faço testosterona porque eu faço DHA que já me dá testosterona. É a única que eu não faço. O resto, todas as que eu faço, eu trabalho. Eu faço testosterona indiretamente, porque eu faço DHA que já me dá testosterona. Faz testosterona também? Não faço indiretamente porque faço DHA. E a testosterona em mim diretamente faz-me barburas, por isso é que eu não a faço. Mas às vezes, mesmo assim, com as barburas Portanto, há casos em que até a terapêutica com testosterona também é recomendada? Não pode fazer testo sem dar estradiol, porque a testosterona tem, lá está, inter-relação entre as hormonas. A testosterona tem uma ação progesterona-like que vai converter o estradiol em estrona, que é o estradiol inativo. Então, se vai dar testosterona a uma miúda nova ou numa miúda que já está com falha de estradiol e não está a dar estradiol, está a prejudicar o estradiol. E vai ocupar o receptor também do estradiol, eventualmente bloqueia ali. Portanto, não tem que saber as inter-relações entre as hormonas. Quando trata uma utente de uma hormona, está mexendo diretamente em todas. É uma cascada que nós damos de sequencial, digamos assim, que se vai juntando, eventualmente, se o utente precisa, para que tudo esteja regulado. Fazer testosterona sem dar estradiol pode virilizar a mulher, por exemplo, porque tem essa ação progesterona-like e porque pode bloquear o receptor exatamente do estradiol. Percebes? Por isso é que os mulheres têm que saber de todas as hormonas. Têm que saber de tiroide, porque, como eu disse, a falta de estradiol vai fazer com que haja um estímulo da tiroide, depois vai dar estradiol e vai inibir esse estímulo. Vai ter sempre que fazer tiroide mais adiante, num momento qualquer. Então agora aproveito para ler aqui a pergunta do meu colega nossa também, que chegou por Eu não estou a ouvir, Ana, mais alto, por favor. Vou aproveitar para ler aqui uma pergunta de uma colega nossa, que chegou por e-mail. Tem uma lista de médicos que pudesse fornecer de várias zonas do país que defendam a reposição com hormonas bioidênticas? Isso. Eu, do curso, eu podia dar a lista dos meus alunos do curso. Agora, não é por ter feito o curso que são todos bons. Ou seja, isto não é uma especialidade, nem nunca poderá ser, porque isto tem que estar na cabeça de todos os médicos. Todos os médicos de todas as especialidades têm que saber do ponto de vista hormonal, porque, como eu lhe disse, vão calhar em todas as especialidades. E eu tenho essa lista e já tive presta, também tenho um site, além do meu, que é drivonmitperi.pt, eu tenho um site de formação, que é o site do Grupo de Estudos de Medicina e Envelhecimento, gmi.pt. Eu já tive a pôr a lista dos médicos que fizeram o curso lá. Mas depois fico a pensar, não é por terem feito o curso, a maior parte de todos que está aí já com algum nome, todos passaram por mim, na verdade. Mas não é por terem feito o curso que são todos igualmente bons, não é? Eu não posso estar a defender que fez o meu curso que era bom, como um aliciente para vir fazer o curso, eu não posso fazer isso, obviamente, nem o faço. Mas se me disser a zona do país, eu posso mandar algumas indicações, eventualmente. Porque não posso, lá estou a dizer porque fizeram o curso, são todos bons, o curso abre os olhos, o curso são 5 dias de 8, 9 horas por dia, abre os olhos e depois há os que estudam, há os que dizem, isto é muito complicado, não estou para isto e nunca mais estudaram, então não pode ser. Muito bem, penso que já não estou a ver mais mãos no ar.
Agradeço à Fátima e à doutora Ivone por terem estado aqui a partilhar connosco todas estas informações e testemunhos, e agradeço a todos terem estado aqui connosco esta hora e qualquer coisa, e agradecemos também ao Conselho de Administração e à Comissão pela Igualdade por esta iniciativa, que acho que foi muito boa. Obrigada. Muito obrigada a todos. Obrigada.